As mulheres são como saquinhos de chá. Não se sabe sua força até serem jogadas em água quente. Eleanor Roosevelt. Em 1996, a maioria de nós, mulheres, está solidamente engajada em formar grupos de apoio e ajudar umas às outras da mesma forma que os homens têm feito há décadas. Uma situação muito mais amigável para as mulheres do que era há 50 anos. Sempre que fico complacente a esse respeito, penso em minha mãe e imagino se eu teria sobrevivido ao que ela passou na época. Por volta de 1946, quando minha mãe, Mary Silver, já estava casada com Walter Johnson por quase 7 anos. Ela era mãe de 4 crianças ativas e barulhentas. Sei pouca coisa a respeito da vida dos meus pais nessa época, mas tendo eu mesma criado 2 crianças em alguns lugares remotos do país, posso imaginar como foi, especialmente para minha mãe. Com 4 crianças pequenas, um marido cujo senso de obrigação ia até trazer dinheiro para casa e cortar o gramado, sem vizinhos e praticamente nenhuma oportunidade de fazer amigos próprios, ela literalmente não tinha onde dar vazão às grandes pressões que deveria se acumular dentro dela. Por algum motivo, meu pai decidiu que ela estava se perdendo. É um mistério para mim imaginar como ela poderia ter conseguido tempo e alguém para encontrar, quanto mais para se perder, já que nós 4 estávamos constantemente no meio do caminho. Mas meu pai já decidira e ponto final. Numa manhã de um dia de primavera de 1946, minha mãe saiu de casa para comprar leite para o bebê. Quando voltou, meu pai estava na janela do andar de cima com um revólver. Ele disse: "Mary, se você tentar entrar nesta casa, vou atirar nos seus filhos." Foi assim que ele disse que estava entrando com um pedido de divórcio. Foi a última vez que minha mãe viu aquela casa. Foi forçada a ir embora apenas com a roupa do corpo e o dinheiro que tinha na bolsa, e uma garrafa de leite. Hoje em dia, ela provavelmente teria opções: um abrigo local, um 0800 para o qual pudesse telefonar, um grupo de amigos que teria feito através de um emprego de meio expediente ou de tempo integral. Teria um talão de cheques e cartão de crédito no bolso e poderia voltar sem constrangimento para sua família. Porém, em 1946, ela não tinha nada disso. As pessoas casadas simplesmente não se divorciavam. Portanto, lá estava ela, completamente sozinha. Meu pai conseguiu até virar o pai dela contra ela. Agora, meu avô proibira minha avó de falar com sua filha quando ela mais precisava. Em algum momento, antes de entrar com o processo no tribunal, meu pai a contactou e disse: "Olhe, Mary, eu não quero realmente um divórcio. Só fiz isso para lhe ensinar uma lição." Mas minha mãe podia ver que, por pior que fosse sua situação, era preferível a voltar para o meu pai e deixar que ele nos criasse. Então respondeu: "Nem pensar. Cheguei até aqui, não vou voltar atrás." Para onde ela poderia ir? Não poderia ir para casa. Não podia permanecer ali. Em primeiro lugar, porque sabia que ninguém a hospedaria. Em segundo, porque com o retorno dos recrutas não haveria esperança de trabalho para ela. E finalmente, e mais importante, porque meu pai estava lá. Então embarcou em um ônibus para o único lugar que reservava uma chance para ela, a cidade de Nova York. Minha mãe tinha uma vantagem: era letrada e tinha um diploma de matemática da universidade. Porém, fizeram o caminho habitual das mulheres nos anos 30 e 40. Fora diretamente do 2º grau para a faculdade e daí para o casamento. Ela não fazia ideia de como arrumar um emprego e sustentar a si mesma. A cidade de Nova York tinha várias coisas a seu favor. Ficava a apenas 320 quilômetros, portanto, podia pagar a passagem de ônibus. E era uma cidade grande, portanto, tinha que haver um emprego escondido em algum lugar. Ela, positivamente, tinha que encontrar uma maneira de sustentar a nós 4. Assim que chegou a Nova York, localizou uma associação cristã de moços,
onde podia ficar por apenas $1,50 por noite. Havia uma loja perto onde, por cerca de $1 por dia, comia sanduíche de salada de ovo e café. Em seguida, começou a correr as ruas. Durante vários dias, que se tornaram várias semanas, não encontrou nada. Não havia emprego para diplomado em matemática, homens ou mulheres, nenhum trabalho para mulheres. Todas as noites, ela voltava para a associação, lavava a roupa de baixo e a blusa branca, colocava-as para secar e de manhã usava o ferro e a tábua de passar da associação para tirar as marcas da blusa. Esses itens, junto com uma saia de flanela cinza, constituíam todo o seu guarda-roupa. Cuidar deles ocupava uma parte das longas noites que enfrentava sozinha na associação. Sem livros, nem uma moedinha a mais para comprar jornal, sem telefone e ninguém para ligar se tivesse um, e sem rádio, a não ser no andar de baixo, onde a lista dos convidados da associação era de certa forma assustadora. As noites devem ter sido realmente horríveis. Previsivelmente, seu dinheiro mingou, assim como a lista de agências de emprego. Finalmente, em uma quinta-feira, chegou a vez da última agência de empregos da cidade. Com menos no bolso do que precisava para pagar o abrigo naquela noite, ela fez muito esforço para não pensar em passar a noite nas ruas. Subiu penosamente vários lances de escada para chegar à agência, preencheu os formulários obrigatórios e, quando chegou sua vez de ser entrevistada, preparou-se para as más notícias. Sentimos muito, mas não temos nada para a senhora. Quase não temos emprego suficiente para os homens que temos que colocar, pois é claro que os homens tinham prioridade em relação a qualquer emprego disponível. Minha mãe não sentiu nada quando se levantou da cadeira e se dirigiu para a porta. Entorpecida como estava, havia quase atravessado a porta quando percebeu que a mulher resmungara alguma outra coisa. Desculpe, não ouvi. O que a senhora disse? Perguntou. Bem, sempre há George B. Buck, mas ninguém quer esse emprego. Ninguém fica muito tempo lá. A mulher repetiu, apontando com a cabeça para uma caixa de fichas em cima de um arquivo próximo. O quê? Conte-me a respeito, disse minha mãe, ansiosamente, sentando-se com as costas apoiadas no encosto da cadeira de madeira. Faço qualquer coisa. Quando começo? Bem, é um emprego de contador, para o qual a senhora está qualificada, mas o salário não é bom e tenho certeza de que não gostaria, disse a agente retirando a ficha relevante do fichário. Vamos ver. Diz aqui que a senhora pode começar quando quiser. Suponho que isso signifique que poderá ir lá agora. Ainda é cedo. Minha mãe contou que literalmente arrancou o cartão das mãos da agente e correu a escada abaixo. Nem mesmo parou para tomar fôlego, enquanto corria os vários quarteirões até o endereço, escrito no cartão. Quando se apresentou para o surpreso gerente de pessoal, ele decidiu que, sem dúvida, ela poderia começar a trabalhar naquela manhã mesmo se quisesse, pois havia muito trabalho a ser feito e era quinta-feira, dia de pagamento. Naquele tempo, a maioria das empresas pagava seus empregados em dinheiro vivo pelo tempo trabalhado, incluindo o próprio dia de pagamento. Portanto, miraculosamente, quando eram 5 horas, ela recebeu dinheiro vivo pelas 5 horas que trabalhara naquele dia. Não era muito, mas deu para que ela chegasse até a quinta-feira seguinte, depois a outra e assim por diante. Mary Silver Johnson permaneceu em George B. Buck e companhia por 38 anos, subindo para um cargo de grande respeito dentro da firma. Lembro-me que ela tinha um escritório de esquina, o que não era pouca coisa no centro de Manhattan. Depois de trabalhar por 10 anos, ela foi capaz de nos comprar uma casa no subúrbio de Nova Jersey, a meia quadra de distância do ônibus para a cidade. Hoje em dia, uma em cada 2 casas parece ser comandada por uma mãe solteira, e é fácil esquecer que já houve um tempo em que esse tipo de vida era impensável. Sinto-me tão humilde ao refletir sobre as realizações de minha mãe, quanto orgulhosa o suficiente para estourar
os botões da camisa. Se cheguei até aqui, meu bem, foi porque fui carregada em grande parte pelos esforços de muitas outras mulheres antes de mim. Com esta mulher admirável, minha mãe, liderando o caminho. Pat Boone. Gratidão.